A paz do Senhor, queridos. Vamos abrir a palavra em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 1. Verso 1 diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, para se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inclinou o teu pé nesses 40 anos. Inchou os teus pés esses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará. Terra cujas pedras são ferro, e cujas os montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento nós oramos a Ti e nos apresentamos ao Senhor com todo o nosso coração. O nosso desejo, Senhor, é cumprir com toda a Tua palavra. Sabemos bem que isso é desafiador. Sabemos bem que tudo aquilo que o Senhor espera de nós está além da nossa condição. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Nesta noite, Senhor, eu quero suplicar que o Senhor abra o nosso entendimento, nos traga luz na transmissão dessa palavra e na compreensão da mesma, que traga edificação. Faz o teu reino avançar, Senhor. Glorifica o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. O tema da mensagem de hoje é: o que é que está no seu coração? O que está dentro de você? E que muitas vezes ninguém sabe, ninguém vê, mas só o Senhor conhece. E essa mensagem ela é importante porque muitas vezes nem mesmo nós sabemos ou conhecemos o nosso coração. A palavra diz que o nosso coração ele é enganoso. Quem o conhecerá? E às vezes existe um conceito que as circunstâncias é que fazem com que eu seja o que sou. Por exemplo, uma pessoa amargurada, ela pode dizer assim: não, eu sou assim, eu sou amargurada mesmo, mas é porque eu passei muitos reveses na vida. Outra pessoa pode dizer: olha, eu sou uma pessoa que não gosta de me envolver com gente, porque já me decepcionaram muito. Alguém que já passou por escassez e de repente se tornou uma pessoa abastada, rica, com posses, muitas vezes essa pessoa pode vir a se tornar até mesmo uma pessoa fria, até mesmo em relação às coisas do Senhor, e pode até dizer: olha, eu já fui mais fervoroso, mas depois que a minha vida estabilizou, eu
Hoje eu sou uma pessoa mais seca, mais fria, eu tenho muitas marcas. Será que isso é uma verdade? Será que de fato as circunstâncias é que fazem com que sejamos o que somos? São as circunstâncias é que fazem com que moldam o nosso caráter? São as circunstâncias? São os extremos? É a pobreza ou a riqueza? São essas coisas que fazem ser o que somos? As circunstâncias, na verdade, irmãos, a grande resposta é: as circunstâncias, na verdade, elas revelam o que está no nosso coração. É o que somos. As circunstâncias não é o que produzem o que somos, mas pelo contrário, as circunstâncias revelam o que de fato somos. E é nessa linha de pensamento, e é nessa compreensão, e é desta forma que Deus nos vê. E se nós formos aqui estudarmos o texto, nós vamos entender melhor. Por quê? Porque o povo de Israel, aqui já era a segunda geração, eles estavam prestes a tomar posse da terra prometida. Aquela primeira geração já havia passado, e agora Moisés, esse livro de Deuteronômio é um livro de repetição das leis. Moisés relembra essa segunda geração de tudo que o Senhor havia feito e mostrado. Ele faz lembrar todas as leis, ele passa as leis novamente, ele revisa as leis com o povo de Israel. E ele começa dizendo: cuidareis de cumprir os mandamentos que hoje vos ordeno. Veja que, apesar desses mandamentos terem sido entregues há muito tempo atrás, quando Moisés os traz novamente, é como se fosse novo, que hoje vos ordeno. O Senhor atualiza eles a respeito da vontade de Deus, do projeto de Deus e das leis de Deus. Aquela geração ela não podia de modo algum entrar na terra sem de fato estar dentro daquilo que Deus já havia revelado. Observem comigo, queridos, que não existe algo novo aqui. O Senhor não tem uma lei nova, o Senhor não tem uma direção nova, o Senhor os faz lembrar as mesmas leis que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai. E ele continua dizendo: para quê? Para que vivais. Então o Senhor dá um alerta: vocês querem viver? Vocês querem prosperar? Vocês querem crescer? A única forma é guardando as minhas leis. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas dizem: não, nós vivemos o tempo da graça e não precisamos mais cumprir as leis. Vejam que as leis, irmãos, do Velho Testamento revelam quem Deus é. A lei de Deus, ela revela o caráter de Deus. A lei de Deus, ela tem princípios que são imutáveis, independente se é no Velho ou se é no Novo. Tanto que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele cumpriu toda a lei. Ele não questionou nada, absolutamente nada da lei. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Então, seria incongruente se Deus desse uma lei e Jesus viesse e não a cumprisse. Ou se ele viesse e dissesse: olha, não tem mais esse negócio de lei. Então ele diz: para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que prometeu o Senhor teu Deus. Mas observe aqui no versículo 2, irmãos, por isso que eu pedi para que vocês não fechassem a Bíblia, que diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Olha o que o Senhor está falando aqui, Clarice. Que quem guiou eles só chegaram até ali porque Deus os guiou. Eles só chegaram até naquele momento, naquele exato instante, eles só estavam prestes a tomar posse, porque Deus guiou a vida deles. E aqui eu vejo um atributo de Deus claríssimo, que é a soberania de Deus. Queridos, Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perde a direção, Deus não perde o governo, Deus não perde a sua majestade. Nós podemos até nos apavorar em alguns momentos, nós podemos até nos desesperar em alguns momentos, nós podemos até nos questionar o que vai ser, como vai ser, mas uma coisa é fato, e é bíblico: Deus nunca perdeu o controle, nem de Israel, e nem mesmo da nossa vida. Olha o que o texto diz: o Senhor os guiou. Sabe quem te trouxe até aqui? Sabe por que você está aqui?
Porque Deus guiou a sua vida. Porque Deus sustentou a sua vida. Você não está aqui por acaso, meu irmão. Meu irmão, você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque não tinha outra coisa melhor para fazer. Você está aqui porque apesar de tudo, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas transgressões, apesar das nossas iniquidades, apesar de tudo, Deus é soberano, controlou e a sua misericórdia foi maior do que os nossos pecados. A sua graça foi maior do que as nossas falhas. Mas aí ele vai mais além, veja que o texto vai mais além. O texto diz assim: para te humilhar. Irmãos, às vezes alguma pessoa pode passar por esse versículo e querer pular ele, ou querer dar uma ajudinha, querer dar uma mãozinha para o Senhor. Não, aqui não é bem essa palavra, não. A palavra aqui, meus irmãos, é essa mesmo. Eu busquei, pelo menos em três traduções da Bíblia. A palavra é essa mesmo. Eu te guiei esses 40 anos para te humilhar. Por que isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus agiu desta maneira? Ele continua, ele vai mais longe. Para te provar, para saber o que estava no teu coração. Meus irmãos, nessa caminhada que nós estamos diante do Senhor, e aqui eu quero deixar bem claro que Deus está falando com o povo dele. Eu quero deixar bem claro que aqui Deus não está falando com os amorreus, aqui Deus não está falando com os jebuseus, aqui Deus está falando com o seu povo, aqui Deus está falando com a igreja do Velho Testamento, aqui Deus está falando com Israel. O Senhor está dizendo o seguinte: eu te tirei do Egito, eu te livrei da escravidão, eu te fiz passar pelo Mar Vermelho, mas eu te humilhei no deserto. Eu fiz você passar situações de humilhação. Eu fiz você passar por situações que te rebaixou, que te deixou no pó, que te deixou na cinza, que te fez questionar, que te fez muitas vezes se perguntar: onde está o teu Deus? Eu te provei em meio às águas amargas de Mara. Eu te provei quando não houve água. Eu te provei quando você teve fome. Eu te humilhei. Eu te provei. Com qual objetivo? Por que Deus fez isso? Será que há maldade da parte de Deus? E meus irmãos, nós precisamos aqui, eu quero só abrir um parênteses. Nós precisamos conhecer o Senhor, irmãos. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Nós estamos aqui, fazemos parte de uma igreja, estamos aqui nos cultos, estamos expondo as Escrituras, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Deus quer se revelar a nós, Deus quer falar conosco, e muito mais do que isso, Deus quer nos ensinar, Deus quer se dar a conhecer. E o texto aqui que nós lemos, meus irmãos, fala que Deus, Ele te humilhou, te deixou olha só, Ele te humilhou para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Para que isso? Se guardarias ou não os meus mandamentos. Eu te pergunto, Deus não sabia? Será que Deus não conhecia o coração deles? Será que Deus não sabia que em alguns momentos eles não guardariam, que eles desobedeceriam, que eles murmurariam, que eles se levantariam contra Deus, que eles se rebelariam? É claro que o Senhor sabia. É óbvio que o Senhor sabia. A pergunta é: será que Deus não sabia que Adão haveria de pecar? Será que o Senhor não saberia que Eva seria enganada? Será que Deus então não é onisciente? Pelo contrário, irmãos, o Deus das Escrituras, Ele conhece a palavra antes que ela saia da nossa boca. O Deus das Escrituras, Ele conta até mesmo os cabelos da nossa cabeça, e nenhum deles cai sem que Ele permita. O Senhor, diz a palavra, Ele conhece as estrelas do céu, e cada uma delas Ele chama pelo nome. O Senhor tem todo o controle e o conhecimento de todas as coisas. Mas quando Ele fala que Ele queria revelar o que estava no coração, não é para Ele, é para o próprio povo. Deus, irmãos, quer revelar a nós o que está no nosso coração, e que muitas vezes nós não sabemos, que muitas vezes está lá dentro, enraizado. Muitas vezes o pecado está lá dentro, enraizado. O povo não murmurou porque faltou alguma coisa, o povo murmurou porque era pecador. O povo não questionou o maná de Deus e falou que estava enjoado daquilo, pura e simplesmente porque eles estavam enjoados, mas porque eles eram pecadores, e aquilo revelou o pecado deles, revelou quem de fato eles eram.
Isso é muito importante nós entendermos, irmãos. E isso nos deixa um entendimento que muitas coisas que já nos sobrevieram, muitas coisas que já aconteceram na nossa vida, revelam o que está no coração. É muito comum, irmãos, prestem atenção comigo, é muito comum muitas pessoas virem para a igreja e se empolgarem. As pessoas vêm para a igreja e acham bonito, acham interessante, elas são abraçadas, e elas pensam, poxa, eles me receberam tão bem, os louvores são tão bonitos, eu sinto muita paz, mas na hora que a provação vem, elas se afastam. Por quê? Porque o que está no coração não era Deus, era a necessidade de satisfazer alguma necessidade do seu coração. E quando a prova veio, revelou de fato que lá estava. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? Vejam comigo, irmãos, que esse texto ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 10, vai falar da escassez. Mas do versículo 11 até o versículo 20, vai falar da bonança. Porque ambos, tanto a escassez quanto a bonança, revelam o que está no nosso coração. E isso nós vamos ver aqui nesta noite. Vejam comigo novamente o versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno para que vivais. Adão falhou nessa aqui. Quando Adão falhou, na ordenança que Deus deu, revelou o que estava no coração dele. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Deus, irmãos, usa as circunstâncias da vida, as lutas inclusive, os reveses inclusive, as perdas inclusive, para revelar o que está em nós. Mas não é só isso que o Senhor usa não, Lucas. Deus usa a bonança também, para revelar o que está no nosso coração. Nós vamos ver isso essa noite. Um exemplo interessante que nós temos nas Escrituras foi Abraão. Nós falamos de Adão, que falhou. Mas nós temos Abraão. O Senhor chegou para Abraão e falou assim: dá-me o teu filho em sacrifício e oferta. A palavra fala que na palavra não fala que Abraão questionou o Senhor. Abraão preparou tudo, saiu pela manhã, foi em direção ao monte, chegando lá, preparou todas as coisas. O filho Isaque perguntou para o pai: pai, tudo está preparado, mas onde está o cordeiro? Abraão se prepara para imolar o próprio filho, e Deus diz: basta, Abraão, chega, agora eu sei o que está no seu coração, agora eu sei que você é fiel, que você me obedece. E quando Abraão olha, ele vê um cordeiro no lugar de Isaque. Eu pergunto aos irmãos, Deus não provou o coração de Abraão? Deus não colocou uma circunstância na vida de Abraão para ver o que estava no coração dele de fato? Para mostrar o que estava lá? Abraão não tinha, sobretudo, um desejo de agradar a Deus mais do que a si mesmo? Isaque era filho da promessa. Isaque era filho da sua velhice. Sacrificá-lo culminaria numa das maiores, da maior tristeza, podemos dizer assim, da vida dele. Mas aquilo revelou o que estava no coração dele. O que estava no coração de Abraão era o Senhor. Era agradar ao seu Senhor, era Deus. Revelou que ele amava Deus acima do próprio filho, amava Deus acima da sua esposa, amava Deus acima de si mesmo. Queridos, muitas vezes nós passamos por aflições, muitas vezes nós passamos por angústias tremendas, e aí nós perguntamos: será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor me deixou? Será que isso que eu estou passando é porque eu pequei? É porque eu falhei? É porque eu errei? Queridos, eu não estou falando, presta atenção, irmãos, eu não estou falando das consequências dos nossos erros, eu não estou falando disso. Se errarmos, se falharmos, nós colheremos as consequências dos nossos erros. Isso é fato. É a lei da semeadura. Você falhou, você errou, você escolheu mal, você vai escolher os frutos da sua escolha. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de situações que estão fora do nosso controle e que Deus muitas vezes usa tais circunstâncias para provar o que está no nosso coração. Muitas vezes, queridos, o Senhor nos leva a desertos áridos, a vales profundos,
Não foi o que Deus fez com Israel? A caminhada, irmãos, a caminhada de Israel, presta atenção, irmãos, do Egito até Canaã, sozinho, ela podia durar de 3 a 4 semanas. De 3 a 4 semanas. Por que levou 40 anos então, hein? Por que de 3 a 4 semanas durou 40 anos? Depois, irmãos, tire a curiosidade, vá lá no final da sua Bíblia, lá vai ter um mapa da caminhada do povo. Vocês vão ver uma volta que o Senhor faz eles darem, enorme, para chegar em Canaã. Por quê? Porque o Senhor estava provando eles. Porque o Senhor estava humilhando eles. Mas será que o Senhor fez isso por maldade, queridos? Será que Deus, de fato, Ele estava fazendo isso com qual intenção? Primeiro, para saber em quem eles confiavam. Será que eles confiavam em si mesmos ou em Deus? Será que a confiança estava neles ou no Senhor? Vejam comigo, meus irmãos, que Abraão foi levado ao deserto, mas o Senhor se agradou dele e enviou provisão. Deus usa as circunstâncias, irmãos, de maneira pedagógica. O que é isso? O Senhor usa muitas vezes as aflições, as lutas, as circunstâncias, para nos ensinar. Eu quero destacar aqui, quero que os irmãos prestem bastante atenção, pelo menos 3 motivos, pelo menos 3 coisas que Deus usa para nos edificar. Presta atenção comigo, irmãos. Primeira coisa que o Senhor faz, por qual motivo o Senhor muitas vezes usa os reveses da vida? Para humilhar o homem e nos colocar no nosso devido lugar. Quando nós passamos pelos vales, ali se destaca a nossa pequenez. Nós percebemos o quanto nós somos frágeis, o quanto nós não temos condições de vencer aquilo. Olha o que a palavra do Senhor, não precisa abrir, meus irmãos, diz em Jó 40, versículo 3, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó estava questionando o Senhor, mas de repente ele se vê numa condição que ele fala assim: não, chega, eu não tenho mais o que dizer, eu não tenho mais o que falar, eu realmente não sou nada, eu sou como um nada, eu sou como um verme, eu dependo de Deus. E Deus então começa a se revelar a Jó a partir de então. O segundo motivo que eu vejo à luz das Escrituras é para se revelar a nós. Primeiro, Deus quer nos levar a entender quem somos. O segundo motivo, Deus quer se revelar a nós. Existe uma coisa, irmãos, que nós temos por causa do pecado, que é uma surdez espiritual. Quando tudo está bem, Najara, nós não escutamos o Senhor. Nós não paramos para ouvi-lo. Nós prosseguimos a nossa vida focados no trabalho, focados na família, focados no lazer, e estamos surdos. O escritor C.S. Lewis, ele escreve em uma das suas obras uma frase muito interessante. Ele diz assim: no sofrimento, Deus se humilha. Interessante essa frase de C.S. Lewis. No sofrimento, Deus se humilha. Sabe o que Deus faz? Muitas vezes Ele vai tirando muitas coisas de nós. Ele vai tirar uma coisa aqui, outra ali, outra lá, e de repente, Rosângela, nós nos vemos sozinhos. Sabe por que Ele faz isso? Ele está dizendo o seguinte: Rosângela, minha serva, não sobrou nada. É só eu e você. Você vai me dar atenção agora? Às vezes Deus faz isso, irmãos. Às vezes você está tão surdo, você está tão envolvido com você mesmo, você se olha tanto no espelho, que Ele fala e você não ouve. Então Ele começa a agir, Ele se humilha, Ele chega a esse ponto, para que você olhe e fale assim: Senhor, me ouve, que eu perdi tudo, eu só tenho o Senhor. E a terceira coisa, o terceiro motivo pelo qual Deus faz isso, irmãos, é para nos levar a obedecer a palavra. Eu não citei o versículo anterior, para se revelar a nós. Em Jó 36,15 fala assim: ao aflito livra por meio da sua aflição e pela opressão abre os seus olhos, seus ouvidos. Olha o que a palavra fala em Jó. Por meio da aflição, Deus abre os nossos ouvidos, meus queridos irmãos. Queridos, o apóstolo Pedro diz assim: não vos assusteis
quando vocês passarem por ardente prova, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das mesmas aflições de Jesus Cristo. Ouça a voz do Senhor falando, aproveita esse momento, querido, fecha a porta do teu quarto, que o Pai que está em oculto, Ele se revelará ao seu coração. Eu tenho certeza que aqui há muitos irmãos que às vezes têm mais tempo de caminhada do que eu, e poderão dizer, nos momentos mais difíceis da minha vida, foi nos momentos que eu mais aprendi de Deus. E aí vem o terceiro ponto. Deus quer, Ele usa isso muitas vezes para que nós venhamos obedecer a palavra. Olha o que Salmo 119, versículo 67 fala. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Davi disse isso, Lucas. Antes de eu ser afligido, quando estava tudo bem, quando eu estava em paz, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Salmo 119, versículo 71, ele fala, foi-me bom ter passado por várias aflições, para que aprendesse os teus decretos. Olha o que Davi fala, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu sei que o que eu estou falando vai na contramão daquilo que muitos estão inclusive pregando. Que você não pode aceitar o sofrimento, você tem que determinar, irmão. Determine, irmão. Ele não condiz com as escrituras, o determine, irmão. O que a palavra fala, o que Davi, o homem de Deus, o rei de Israel, o que ele disse foi bom eu ter sido afligido, foi bom eu ter sido perseguido por Saul, foi bom eu ter sido humilhado, foi bom eu ter sido traído, foi bom quando Simei jogou pedras, me amaldiçoou, porque quem sabe eu não mereço tais coisas, foi bom Absalão ter me traído, ter usurpado o trono, foi bom, para que eu, olha lá, aprendesse os teus decretos. Meus queridos, é na dor que nós corremos para a palavra. É na aflição que nós corremos para a presença do Senhor. Tudo isso, Deus fez com o seu povo para mostrar a eles que o que eles mais precisavam era de Deus. Vejam comigo o versículo 3. Deuteronômio 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Lembra que eu falei de Adão, que falhou? Quando Jesus foi ao deserto, presta atenção, irmão, isso aqui é maravilhoso. Quando Jesus, no início do seu ministério, ele foi ao deserto, quando terminou o jejum dele de 40 dias, o diabo foi tentá-lo. A primeira tentação do diabo foi, sabia que Jesus está com fome, transforma essa pedra em pão. E Jesus usou a palavra, esse texto, o Senhor Jesus usou esse versículo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que o Senhor muitas vezes, meus irmãos, nos humilha? Sabe por que muitas vezes o Senhor nos prova, queridos? Para que nós venhamos aprender a depender do Senhor, para que nós venhamos entender que o que nós mais precisamos, queridos, é disso aqui, ó, é da palavra. Não, o que nós mais precisamos é do Senhor, é de conhecê-lo e de fazê-lo conhecido. É de conhecer os seus decretos, de conhecer o seu querer, de conhecer a sua vontade. Querido, quem te sustenta não é o seu patrão que paga o seu salário no 5º dia útil do mês, não. Quem te sustenta é o Senhor dos exércitos. A palavra fala que Ele fecha portas e Ele abre portas. Operando eu, quem impedirá? Não é o seu marido que te sustenta, não, irmã, é o Senhor. Não é o seu patrão, não, é o Senhor. Nós precisamos aprender isso. Israel precisava entender isso. Essa travessia no deserto era uma travessia pedagógica. Essa travessia no deserto, meus queridos irmãos, Deus estava ensinando eles diversas coisas, porque a promessa era grande demais, porque a bênção que viria era grande demais. Cristo foi tentado no deserto. E aqui é algo interessante, porque isso revela o Evangelho. Porque se de uma forma eu olho para a lei e eu não consigo cumpri-la, que é isso que Deus deixou claro, quando Deus fala que Ele humilhou, porque a lei eles não conseguiam cumprir, mas Jesus conseguiu, e Ele cumpriu a lei cabalmente, e é por isso que nós podemos, meus queridos, depositar nele toda a nossa fé, porque nele, meus irmãos, nós fomos justificados pela fé, em Jesus. Nisso se revela o Evangelho. Se por um lado, meus irmãos, nós somos descendência de Adão e caímos, por outro lado, em Jesus Cristo,
nós fomos justificados pela fé, porque Ele cumpriu toda a lei de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 4 de Deuteronômio, fala assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem te inchou o pé. Deus está relembrando ele, nesses 40 anos, nem seus pés se incharam, suas sandálias não se desgastaram. Vocês não perceberam isso não? Vocês não repararam isso não? O Senhor está dizendo o seguinte: foi eu que sustentei vocês, foi eu que provi para vocês, foi eu que renovei vocês, foi eu que encorajei vocês, foi eu que despertei vocês a cada dia pelas manhãs e lhes dei força, foi eu que dei condições de vocês suportarem o sol, suportarem o frio, suportarem as tempestades de areia. Foi eu, foi o Senhor. Querido irmão, entenda uma coisa: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós já não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor que tivesse pelejado as nossas batalhas, nós já teríamos sido devorados pelos nossos inimigos. Entenda isso, irmão. Você não está aqui pelas suas forças, não. Você não está aqui pela sua capacidade. Você está aqui por um só motivo: o Senhor te sustentou. No versículo 5, diz assim: sabe, pois, no teu coração, que um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Olha o que a Bíblia fala lá em Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que o recebe por filho. Irmã, entenda isso. A disciplina faz parte do amor de Deus pela sua vida. A disciplina, ela não é uma coisa ruim, ela nos dói. Mas se você está sendo disciplinado, irmão, se você está passando por isso, glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. Porque o Senhor te ama. Porque o Senhor quer salvar a sua vida. Porque o Senhor quer te dar uma experiência. E a palavra do Senhor continua. Nós estamos caminhando, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas, elas têm muita dificuldade de aceitar o sofrimento. E hoje existe um conceito no meio religioso que, se você está sofrendo, se você está passando por alguma baixa financeira, ou saúde, ou no seu lar, o conceito que existe aí hoje, na maioria, não em todos, é que ou está faltando fé, ou você está em pecado. Esse é o conceito aí fora. Ou está faltando fé, ou você não está obedecendo como deveria mesmo. Mas, pensem comigo, queridos, pensem comigo. O nosso Salvador passou por muitas aflições. O nosso Senhor Jesus passou por muitas dores. A palavra fala que ele, no Getsêmani, ele orou em terrível agonia de espírito. A palavra vai mais longe, no Evangelho de Lucas vai dizer que Deus enviou um anjo para consolar o Senhor Jesus. Por que esse detalhe é importante, Lucas? Porque a aflição que ele passou foi tão grande a agonia que ele passou, que o Senhor enviou um recurso para ele naquela hora. Agora eu pergunto aos irmãos: se o nosso Salvador, aquele que nos comprou, aquele que derramou o sangue dele por nós, se aquele pelo qual a Bíblia diz que, se somos de Cristo, devemos andar como ele andou, será que não devemos também passar por aflições? Será que as aflições deveriam ser algo rejeitado por nós? Será que nós deveríamos realmente encarar as aflições como falta de fé? Ou porque estamos unicamente em desobediência? Seria isso, meus irmãos? Vejam comigo, eu queria que fosse projetado Filipenses capítulo 2, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo, ele nos ensina, meus irmãos, uma experiência incrível do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha o que Paulo fala a respeito de Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus se humilhou. O Senhor Jesus esvaziou-se a si mesmo. O Senhor Jesus chegou ao ponto de enxugar os pés dos discípulos. O Senhor Jesus chegou ao mais baixo cargo de um escravo. Ele foi despido e humilhado, cuspiram nele, bateram nele com uma cana, o esbofetearam e de maneira irônica disseram: Rei dos judeus. Será mesmo que nós, como cristãos que somos, como seguidores de Jesus Cristo, como discípulos de Jesus, estaríamos nós na condição de ficarmos indiferentes às lutas? Irmãos, a igreja de hoje, ela é uma igreja que muitas vezes ela não aceita a aflição, ela não aceita a dificuldade, ela precisa de uma resposta imediata, ela precisa que Deus fale com ela imediatamente. Qualquer uma de suas aflições faz com que ela desmorone, que ela despenque no chão. Mas olha só o que esse homem, o apóstolo Paulo, ele disse a respeito do nosso Salvador. E aqui tem um ensino maravilhoso. Presta atenção, irmãos. Você quer a glória, irmão? Você quer a vitória? Saiba de uma coisa: a glória, a vitória, a bênção, ela está no final da estrada. Ela está lá. Tanto é que o texto que nós lemos em Deuteronômio, eles estavam prestes a entrar na terra. E o Senhor está falando com eles por causa disso. Queridos, você quer a bênção, a glória, o cumprimento das promessas? Eu quero dar um conselho para você, querido. Persevera, confia, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, não questione, não murmure, não indague Deus, deixa Deus agir, porque Ele está no controle para se fazer conhecido na sua vida. Veja comigo, meus irmãos, o som está difícil, né? Mas eu preciso concluir o sermão, e depois nós vamos gravar a mensagem e transmitir para que os irmãos tenham melhor compreensão. Mas presta atenção, meus irmãos. Eu não vou ler, mas se os irmãos lembrarem do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Se os irmãos lembrarem o que a palavra vai falar, o que Jesus ensinou. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede, bem-aventurados misericordiosos, pacificadores, bem-aventurados os injuriados, perseguidos. Por que o Senhor Jesus fala isso, irmãos? Os irmãos podem ver que primeiro o Senhor Jesus deixa claro que haveriam perseguições, haveriam lutas, haveriam escassez, haveriam dificuldades. Mas Ele termina dizendo assim: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Irmãos, o nosso galardão, a nossa vitória, o melhor de Deus já veio, que foi Cristo, e a glória que está por ser revelada. Entenda isso, irmãos. Se alimente disso. Tenha isso como esperança na sua vida. Tenha isso em vista diante dos seus olhos. Jonathan Edwards dizia: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Leonardo Ravenhill usava essa expressão em suas pregações: grave a eternidade nos nossos olhos. O salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Queridos, os nossos dias são contados para a eternidade. Os nossos dias não são contados para esta vida. A questão número 2 é: a quem devo atribuir o meu sucesso? Aí a segunda parte do texto. Porque se de alguma forma a escassez, ela nos prova, a bonança também. Porque quando nós estamos na dificuldade, de repente o Senhor nos levanta, Ele ergue do pó o desvalido e o faz assentar entre os príncipes, a tendência nossa é nos esquecermos do Senhor. Vejam comigo o versículo 11, vá comigo, Deuteronômio 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno,
para não suceder que depois de teres comido, depois de tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicar o teu gado, o teu rebanho, e te aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Olha o que Deus está falando, queridos. Primeiro o Senhor permitiu que eles passassem pelo deserto, mas agora chegou o momento, Rosângela, de abençoá-los, de agraciá-los, de abrir as portas, de prosperá-los, de fazê-los entrar na terra, e que eles prosperassem, plantassem vinhas, tivessem plantações e colheitas fartas. E Deus nos adverte agora: cuidado, para vocês não esquecerem do Senhor. Sabe por que muitas vezes o Senhor não te prospera, irmão? Sabe por quê? Presta atenção nisso aqui. Porque talvez, se Ele fizer isso, você vai esquecer dele. Talvez, se Deus te der bonança, você vai se afastar. Nós vamos pensar nisso. Ah, mas na minha vida nada dá certo, nada prospera. Na minha vida, irmão, glorifica o Senhor. Talvez o Senhor permitiu isso na sua vida porque Ele está te preservando. Talvez o Senhor está permitindo essa luta, essa adversidade, essa humilhação, esse confronto. É porque Ele está cuidando de você. É porque Ele está preservando você. É porque tem um galardão preparado para você na eternidade. Versículo 16. Olha que bonito esse versículo, irmãos. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Olha que lindo isso aqui, irmão. Aqui Deus fala como um pai. Ele está falando com o seu povo: olha, o que eu fiz vocês passar, o que eu permiti vocês passar, tudo aquilo que vocês enfrentaram, todas as perdas, todas as dificuldades, os reveses, e a bênção que eu estou prestes a dar a vocês, tudo é para o vosso bem. Tudo é para o vosso bem. Irmão, entenda isso: nada que Deus faz é para o nosso mal. E nós poderíamos usar diversos textos, mas um texto que eu preciso usar com vocês aqui é José, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Quando os irmãos de José chegam para José, depois que José está no auge, depois que José foi humilhado, vendido, depois que José mentiram com o nome dele, ele foi preso, ele agora é exaltado, ele é governador do Egito, a segunda maior autoridade. Os irmãos dele chegam e falam: José, perdoa a gente o mal que nós te fizemos, nós te vendemos, nós te maltratamos, quando o pai cuidava de você, nós tratamos você com indecência, com maldade. Olha o que José falou, irmãos. Se nós não aprendermos com José, nós não vamos aprender com mais ninguém. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, vocês fizeram mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Que palavra, irmãos. Sabe o que José estava falando, Clarice? Meus irmãos, olha o que José estava falando para os irmãos dele: meus irmãos, vocês pensavam que quando vocês me venderam como escravo, quando vocês me julgaram lá naquela cova, quando vocês me venderam para os mercadores como o preço de um escravo, vocês achavam que estava fazendo mal? Não estava, não. Deus estava no controle. Aquilo foi provisão. Deus me trouxe aqui. Se vocês não tivessem me vendido, eu não teria ido para a casa de Potifar. E se lá na casa de Potifar eu não tivesse sido injustiçado, eu não teria ido para a prisão. E se eu não fosse para a prisão, eu não teria discernido os sonhos do copeiro. E se eu não tivesse discernido o sonho do copeiro, o rei não tinha me chamado, eu não teria traduzido o sonho, e hoje eu não estaria aqui para salvar todos vocês. Os irmãos entendem isso? Os irmãos entendem a profundidade disso? Aquilo que nós estamos passando, irmãos, tem um fim proveitoso. Tem bênção vindo aí, irmão. Deus faz do mal se tornar em bem.
Pastor José que disse. Não sou eu. Não é mérito meu. Foi ele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 28. Olha que texto. Muitas vezes esse texto, as pessoas falam assim, não, tudo concorre bem, irmão, tudo vai dar certo. Não é isso que Deus está falando, não. Não é isso que Paulo está falando, não. Ele está falando assim, tudo coopera para o bem, até a luta, irmã, até a humilhação, até a dificuldade, até a bonança, até a bênção, até a escassez, até a falta de alguma coisa, a perda de um ente querido, a luta dentro de casa com uma enfermidade. Tudo coopera para o seu bem. Tudo tem um propósito, e está aqui no versículo 29, para transformar você à imagem de Jesus Cristo. Irmãos, fiquem comigo mais um pouco, eu estou partindo para o final. Lá no Éden, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, certo? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam. Eu não estou falando da forma física, eu não me refiro a isso, eu falo a imagem e semelhança de Deus, sua santidade, sua pureza, sua retidão, sua fidelidade, sua honra, sua bondade, se perdeu com o pecado. Mas em Jesus, nós somos chamados para ser restaurados à imagem de Deus. Isso não é maravilhoso? E uma das formas que Deus usa são as circunstâncias da vida. As circunstâncias revelam o que está no nosso coração. E eu entendo, puxa, como eu sou indigno, como eu sou pecador. E então eu corro para Jesus Cristo, eu corro para Deus, eu me lanço aos pés do Senhor. Deus está em Cristo, nos conformando à sua imagem e fazendo-nos tornar do estado caído do Éden. Versículo 19 e 20, eu já estou partindo para o final. Deuteronômio 8, 19 e 20. Se tu esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor teu Deus. Eu vou caminhando para o final, irmãos, dizendo o seguinte: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fidelidade, Deus não abre mão. A obediência, Deus não abre mão, em hipótese alguma. Se nós, olha o que o texto está falando: se vocês forem após outros deuses, se vocês abandonarem a minha palavra, se vocês me deixarem, vocês vão entrar na terra. Eu prometi, eu vou cumprir, eu sou fiel, ainda que vocês sejam infiéis. Vocês vão herdar a terra. Porém, se vocês me deixarem, eu os deixarei. Mas eu quero encorajar os irmãos na conclusão desta mensagem. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele está numa prisão. E os filipenses estavam muito abatidos com as perseguições e lutas. Os filipenses estavam esmorecendo na fé. E a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Sabe por quê? Porque Paulo, mesmo preso, mesmo numa cela fria, mesmo com escassez de alimento, mesmo... Eu vou falar uma coisa aqui para vocês: a cela da época não tinha nem janela. Era um calabouço. Fria, suja, fétida. Ele escreve a carta aos Filipenses, encorajando os irmãos: irmãos, se alegrem nas aflições, regozijem-se no Senhor. Ele usa essa expressão diversas vezes. E aí ele escreve no capítulo 4, no versículo 11:
Filipenses 4:11, ele fala assim, prestem atenção, irmãos, eu estou caminhando para o final. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em tudo, e toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso, naquele que me fortalece. Sabe quando alguém chega e fala para você assim, irmão, você tudo pode naquele que fortalece? Esse irmão nem sabe o que ele está falando. Você pode realmente tudo, passar dificuldade e passar bonança, passar lutas e vitórias, fome e fartura sobre a mesa, frio e calor. Paulo falou isso, ele acabou de falar isso no texto. Eu sei passar tudo, eu já passei por pobreza, eu já passei por bonança, eu já tive de tudo, eu não tenho nada hoje, eu sei passar por tudo, eu estou satisfeito em Cristo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, o motivo dessa mensagem é dizer para você que as circunstâncias da vida têm revelado o que está no seu coração. Muitas vezes essas circunstâncias revelam o pior de nós. Murmuramos, iramos, sentimos ciúmes, temos desejo de vingança. As aflições, as circunstâncias revelam o pior que está no coração. Mas nós, como cristãos, olhamos para a cruz e vemos aquele que cumpriu toda a lei, e depositamos nele toda a nossa esperança. Nós dizemos, Senhor, realmente, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí o apóstolo Paulo, ele diz, porque para mim, eu tenho por certo, que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que está por ser revelada. Sabe por que você está passando isso, irmão? Deus quer mostrar para você, quem você é, o que está no seu coração. A palavra revela isso, para que você corra para os pés de Cristo, e lance nele toda a sua vida, porque a nossa esperança é a eternidade com Deus.